Então, pessoal, ó, agora nós vamos compreender um pouquinho o que acontece no interior da Terra, né? Aí eu trabalhei com vocês, o material tinha, iniciando as eras geológicas, né? Conhecer o tempo geológico é muito importante, porque às vezes a gente imagina um tempo de coisas de 1 ano, 2 anos, e pelo tempo histórico da Terra, nós percebemos que essas eras, o tempo é contado em milhões de anos, né? Então, a Terra, ela já é bem antiga e ela já é bem velhinha. E aí, nós temos a parte também que explica, mostra para vocês, em cada era, o que foi surgindo, o que foi acontecendo, né? Tem a parte aí que eu sei que vocês adoram, alguns, né? Adoram aí a parte dos dinossauros, porque é muito retratado em filmes e tudo. E aí, depois, eu trabalhei com vocês as camadas da Terra. É claro que não tem como a gente ficar falando em todas as camadas, as características de cada uma delas, e que vocês gravem isso de apenas uma aula, né, em um vídeo. Então, as camadas da Terra a gente vai aprendendo aos poucos, principalmente quando a gente for estudar sobre os minérios, os tipos de rochas, aí vocês vão entender melhor, tá bom? Aí, na última aula, a tia trabalhou com vocês sobre a deriva continental. É uma teoria. Todo mundo, gente, é muito curioso para ter respostas relacionadas a coisas da Terra, do espaço, né? Saber como que as coisas acontecem ou como que as coisas aconteceram. Então, desde muito tempo, o homem, ele busca essas respostas, né? O homem, ele tenta o tempo todo desvendar esses mistérios. E aí, muitos estudiosos, né, chegaram à conclusão de que os continentes um dia, eles eram todos próximos, eles eram juntos, somente uma porção de terra junto, que era chamada aí a Pangeia, né? Depois, essa Pangeia foi se desfragmentando, então ela foi fragmentando, foi, né, se separando. Então, nessa separação dos continentes, nós temos aí que entender o porquê que isso foi acontecendo. E aí, por isso que a tia mandou aquele vídeo que mostra o movimento que chama movimento de convecção, que acontece lá no interior da Terra, lá no manto, né? Porque a partir desse movimento e lógico, né, a partir da temperatura da Terra, que faz com que essa pressão movimente essas placas. E aí essas placas vão se deslocando, elas vão se movimentando. O movimento, ele acontece devagar, não é um movimento forte, não é um movimento rápido, né? Ele demora um tempo aí para acontecer, tá? Mas a Terra está em constante movimento. E aí, essa teoria da deriva é isso. Um estudioso chegou à conclusão de que os continentes, eles eram juntos, e depois foi se separando. Então, ele acredita que isso tenha acontecido. E aí, é lógico, ele chegou a algumas conclusões porque ele observou algumas coisas. Então, os primeiros a observarem, eles não tinham muita tecnologia. Então, eles não chegaram a explicar direitinho como isso foi acontecendo. Mas, hoje em dia, é muito mais fácil, né? Porque a tecnologia é muito mais avançada. Então, as pessoas conseguem explicar melhor esses fatos que acontecem no interior da Terra. E aí, a tia falou depois das placas tectônicas, né? Dei exemplo para vocês de um quebra-cabeça. Falei, olha, gente, a Terra é como se fosse aquela parte da Terra chamada de litosfera, né? A gente fala que ela é como se fosse um quebra-cabeça, um encaixe. Por quê? Porque ela não é toda contínua aí. Por quê? Porque embaixo está muito quente. Então, está o tempo todo fazendo uma pressão. Então, essa pressão acaba fazendo força na litosfera e a litosfera, ela racha, né? Ela se separa. Então, com toda essa separação aí, formou, então, grandes blocos, né? Chamada aí de placas tectônicas. Aí a gente vai lembrar, assim, no Brasil, nós não temos problemas aqui de vulcões entrando em erupção, né? A gente não vê isso na televisão, né? No noticiário sobre isso. A gente não tem aqui questões de tsunamis,
a gente não tem terremotos, aqueles de grande intensidade, né? A menos alguns em Montes Claros, às vezes, uns tremores bem fraquinhos. Mas por que nós temos essa frequência tão grande, por exemplo, no Japão, e nós não temos essa frequência, por exemplo, no Brasil? Nós não temos esses fenômenos no Brasil. Como vocês estão com o livro aberto, pega o livro aí de vocês na página 20. Na página 20, nós temos um mapa que é o mapa das placas tectônicas, certo? Aí eu tenho, qual que é o nome da placa tectônica onde que o Brasil fica situado? Placa sul-americana. Placa sul-americana. E quando você identifica isso, e quando você identifica essa placa aí, quando você tenta encontrar o Brasil fica nas bordas dessa placa ou ele fica no centro? No centro. É isso, gente? Isso. É isso que explica o porquê que no Brasil nós não temos esses fenômenos com tanta intensidade. Com tanta, não, nós não temos esses fenômenos aí de grande intensidade. Agora, observe, vamos ver quem acha o Japão aí para mim. Você sabe onde que está o Japão nesse mapa? Eu achei. Lá em cima, né? É onde tem escrito assim, ó, placa eurasiana, bem ao norte. Achei. Placa eurasiana, e eu tenho do ladinho aí a placa do Pacífico. Faz assim para mim. Acharam? Vocês estão vendo uma setinha? Essas setinhas estão indo no mesmo sentido, elas estão afastando? No mesmo sentido. Elas estão indo no mesmo sentido. Olha para vocês verem, o Japão está aí nessa linha vermelha, entre a placa eurasiana e a placa do Pacífico. O Japão é bem pequeno, ele é um arquipélago aí, né, rodeado aí por água, e ele é bem pequenininho. Então, olha só, além de ser um país pequeno em extensão territorial, ele ainda tem esses limites da placa tectônica passando bem próximo dele. Então, por isso que lá é muito comum, né, aqueles problemas de tsunamis, aqueles problemas de tremores de terra, né? Lá as construções são feitas seguindo esse padrão, analisando, né, os furacões. Então, lá nós temos esses fenômenos, eles acontecem de forma bem intensa. Porque, então, eu vou saber, agora no Brasil não acontece, eu sei explicar. Porque o limite das placas, nós estamos bem distantes desses limites. Agora, o Japão é bem frequente, por quê? Porque ele está bem próximo dos limites aí entre as placas tectônicas. Tá bom? Agora deu um exemplo bacana aí que deu para entender, né? Bom, gente, depois a tia nós vamos fazer a correção dos exercícios e depois, se tiverem alguma dúvida, nós voltamos, ok? Vamos lá. Na página 21, deixa eu seguir aqui pelas fotos que eu vejo aqui de vocês no meu computador. Diego, você lê a primeira para mim e me responde? Da página 21. Pode ligar seu microfone. Quais são as principais placas que formam a litosfera? Placa asiana, placa anambica, placa africana, placa filipina, placa de Pacífico, a placa índia-australiana, placa antártica, placa de Coco, placa de Pacífico, placa de Nazca e placa sul-americana e placa norte-americana. Isso, todo mundo encontrou essas aí? Então, nós temos, não, Isabela?
Deu certo? Então tá bom. Então nós temos lá as placas, né, que formam esse globo terrestre, né, essa camada superficial, é como se ela tivesse toda montadinha, né, de um quebra-cabeça. E aí essas placas, elas têm nomes. Então eu tenho a placa africana, a arábica, a eurasiana, a placa filipina, a norte-americana, a do Pacífico, né, de Cocos, do Caribe, de Nazca, sul-americana, indo-australiana e a Antártica. São todas essas aí que formam, então, a nossa litosfera, ok? Na ordem aqui, eu tenho agora o Guilherme. Lê a 2 para mim, me responde, Guilherme, por favor. Pode ligar seu microfone. Tinha esquecido. O que indicam as setas de cor pretas presentes no mapa? Eu tive um pouco de dúvida para fazer essa. Entre as vermelhas e as pretas. Entre as vermelhas e as pretas? Olha, nós só temos setas de que cor no mapa? Pretas. Nós só temos pretas. Pode falar, Marco. Você fez assim com o dedinho? Pode falar. Não, tia, porque eu achei que o Guilherme não sabia era a resposta. Ah, Guilherme, nós temos aí apenas setas pretas. E nós temos linhas vermelhas. Bom, as linhas vermelhas, lá na legenda do meu mapa, está falando que é o limite, né, entre as placas tectônicas. Então, é onde ali as placas, é como se estivesse rachada ali. Fosse o encontro das placas. Onde acaba uma e começa a outra. E as setas, elas mostram o quê? O sentido do movimento das placas. Se essa placa está fazendo o movimento divergente, convergente ou aquela transformante. Lembra lá na videoaula que a tia gravou para vocês? Não tinha os movimentos que as placas fazem? Você conseguiu agora identificar, Guilherme? Uhum. Então a sua resposta, a resposta que você vai colocar aí, e que é a resposta certa, você vai colocar. As setas, elas indicam o sentido do movimento das placas tectônicas. Está na legenda do mapa. Se alguém tiver tido dificuldade de responder essa para mim, pode abrir o microfone e falar com a tia. Eu consegui fazer, tia. Então tá bom. A Helena desligou a câmera. Isabela, isso aconteceu. Posso passar para frente, Gui? Posso? Então vamos lá. A número 3, na minha ordem aqui das câmeras, é a Marissa. Marissa, você lê a 3, por favor, responde. O Brasil está localizado em qual placa tectônica? Que placas tectônicas fazem limite com ela? Eu coloquei. O Brasil está localizado na placa sul-americana. A placa de Nazca, a placa carimbenha, a placa africana e a placa norte-americana. Isso mesmo. São essas aí que faz limite, né, com a placa onde que o Brasil situa, e o Brasil fica na placa sul-americana. Certinha a resposta da Marissa. Alguém? Pode falar, Mar. E a Antártica, tia? Não faz limite também, não? Só a tia conferir. Faz não. Você sabe por quê, Mar? Olha, é porque, na verdade, ela fica longe, né?
Mas como tem uma separação lá embaixo, se você quiser deixar, não tem problema, não. Pode deixar, se você tiver Tia, colocado. Eu lembro que os meninos do ano passado perguntou a mesma coisa. Oi. Ô, tia, quais que são mesmo? É por causa que eu esqueci de duas, eu não coloquei, não. Você não posso falar de novo. Então, você vai colocar que o Brasil está na Sul-Americana, né? E faz limite com ela, as placas norte-americana, a do Caribe, a de Nazca. Só faltava uma, tia, porque eu tinha deixado duas sem colocar e eu não sabia qual que era a outra. Ah, tá. Obrigada. O Fred parece que ia falar alguma coisa, Fred. não, tia, não é nada, não. É porque eu tava com uma dúvida aqui, mas eu já tirei ela. Então, tá bom. Podemos passar para frente? Então, vamos lá. Agora, na ordem aqui é o Marco Antônio. Você pode ler, por favor, a 4, Marco Antônio, e responder, por favor. Olha, tia, essa daqui foi a única que eu não consegui fazer, viu? Não? Então tá. Então, você lê ela para mim, por favor? Ô, tia, essa daí eu também não consegui. Tá, Eu também vamos ver. não, tia. Não? Não sei se tá certa. Vamos ler juntos, então? Também não, tia. Tá, vamos. Eu Lê, por consegui, favor, tia. Marco. Entre as placas indicadas na resposta dada à questão 3, qual placa se afasta da Sul-Americana e qual se movimenta em direção a ela? Ah, essa questão aí, nós vamos observar o que no mapa? As setas pretas. As setas pretas. Ô, tia, essa eu consegui fazer. Porque as setinhas pretas, elas me falam o quê? A direção, o sentido. Se elas estão indo em sentidos diferentes ou se estão indo no mesmo sentido. Então, vamos observar lá no mapa? Ô, gente, nós estamos com tempo, né? Hoje é a primeira aula que nós estamos fazendo aqui na internet. Então, não tem pressa, não. Vamos todo mundo voltar lá no mapa de novo da página 20 e observar? Quem não fez? Quem não conseguiu? Então, tô pedindo para mim assim, ó. Entre as placas indicadas na resposta dada à questão 3, qual a placa se afasta da Sul-Americana? Primeiro, eu vou identificar a Sul-Americana. Então, qual placa que está afastando da Sul-Americana? A placa Nazca. Não, é a africana. Isso, Fred. Ela afasta da africana. Por que que afasta, gente? Quem sabe me explicar por que que afasta da africana? Você sabe me explicar, Fred? Pode falar. É porque as setinhas estão indicando sentidos opostos. Isso aí. Então, está se afastando, né? Porque a setinha está indo numa direção e outra em outra direção. Então, o que que vocês vão colocar aí, quem não colocou? Vai falar que a placa sul-americana se afasta da africana. Aí pediu qual que se choca. Ela se choca com qual? Com a placa Nazca. De Nazca. Isso. Ela se choca com a de Nazca, porque as setinhas estão indo na mesma direção. Quer dizer que as placas estão se chocando. Entendido? Guilherme, cadê você que sumiu aí? Larine, entendeu? Agora eu entendi. Porque o meu Tá bom. vídeo tinha parado de funcionar. Tá. Clarice, entendeu, Clarice? Entendi, tia. Então tá bom. Ô, tia, Oi.
Eu vou desligar a câmera só pra mim colocar meu celular pra carregar, mas eu tô escutando, viu? É rapidão. Tá, joia. Pode ficar tranquila, Luiz. Podemos passar, gente? Só vocês dão um joinha. Então, tá bom. Então, vamos lá. Agora, olha só que legal. Na página 23, na página 22 e 23, podem passar do livro de vocês aí para vocês seguirem que a tia vai falar. Na página 22, eu tenho aquele movimento de convecção, né? Que eu tenho aí um copo com água fervendo aí, mostrando, né? E esse mesmo movimento mostrando aí como que ele acontece no manto, né? E aí algumas placas vão se encontrar, outras vão se afastar, né? E outras vão fazer um outro movimento. E aí o interessante é saber assim, ó, o que cada movimento deixa as marcas, esses movimentos, eles deixam as marcas aí para a gente ver. Então, por exemplo, aí no livro de vocês, na página 23, o limite divergente, quando separa o afastamento das placas, olha aí que paisagem interessante que se formou, né? Nós temos um vale, um grande vale de afundamento, né? Então, você vê aí uma vala mesmo. Se a gente chegasse aí, você ia ver um espaço com um vale bem grande, né? Outras eu já tenho a formação de cadeias montanhosas, né? Aquelas cadeias montanhosas bonitas que a gente vê em filme, que lá no topo delas é de neve, né? Então tem relação também com esses movimentos da Terra. Por isso que eu tenho, né, que nós temos que estudar. Aí depois eu tenho aqui os exercícios, um exercício, na verdade, o exercício 4, lá na página 74 do caderno de atividades. Na ordem aqui dos rostinhos, aqui eu tenho a Maria Clara. Ana Clara. Ai, Maria Clara, né? Ana Clara, pode ler para mim a 4, por favor? Sim. Com base no mapa e nos seus conhecimentos sobre placas tectônicas, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Utilize as linhas para corrigir as falsas. Isso, nós vamos ter que fazer uma correção, né? Não simplesmente colocar verdadeiro ou falso, mas dar algumas respostas aí, né? Corrigindo. Olha lá, o meu mapa é o mesmo mapa que nós estávamos observando lá no livro, né? Agora vamos para a letra A. Luana, pode ler para mim, por favor? A crosta terrestre está dividida em placas tectônicas que se movimentam impulsionadas pela corrente de convecção. Eu coloquei verdadeira. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeira, né? Olha lá atrás que a tia mostrou agora para vocês o movimento. Se não tivesse uma temperatura e uma pressão, né? Isso não ia movimentar. É igual o exemplo do copo com água fria e um copo com água fervendo, né? A que está fervendo, ela vai se movimentar. A que está fria, não vai ter movimento, né? Causado por falta de temperatura. Então, essa resposta é verdadeira, porque a nossa crosta terrestre, também chamada de litosfera, está dividida em placas tectônicas e elas se movimentam e são impulsionadas pelas correntes de convecção, ou esse movimento de convecção aí. Alguém errou essa? Pode falar, Luísa. Acho que a Luísa está com o dedinho. Não, tia. Ah, estava assim a Luísa, paradinha a sua câmera. Pensei que você queria falar. Sabrina, você está caladinha hoje? Liga seu microfone aí, por favor, Sabrina. Oi, Como é que tá indo aí na correção? tudo certo. Então, tá bom. Então, é verdadeiro, viu, gente? Agora, vamos para o próximo. Letra B. Aqui seria a Isabela agora.
As placas tectônicas deslocam-se muito rapidamente, afastando-se uma das outras continuamente. Você colocou verdadeiro ou falso, Isabela? Coloquei falso, tia. Falso? Tá falso, gente. Sim, é falsa. É falsa, né? Por que que essa alternativa é falsa? Vamos ver o que vai responder Sabrina. Por que que essa resposta está errada? Porque elas se movem lentamente. Isso, o movimento que é feito não é um movimento rápido. Já pensou se fosse um movimento rápido, hein, gente? Que terra mais bagunçada, não é? Então não dá. Então esse movimento, ele é lento, bem lentamente, tá bom? Tava certinho aí, Isabela? Agora vamos aqui para o próximo, letra C. Ih, vocês trocaram aqui agora. Deixa eu ver aqui quem já leu. Luana, Isabela, agora é... Quem estava na ordem aqui? Clarice, sumiu da minha tela. Cadê a Clarice? Acho que ela saiu. Luísa, pode ser você. A placa africana está se afastando da placa sul-americana. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo mundo colocou verdadeiro? Sim. Como é que chama esse movimento? Quem sabe responder? Esse movimento é chamado de movimento? De convecção? Divergente. Divergente, né? As placas indo em sentidos diferentes. Então, é um movimento divergente. Letra D agora, na ordem aqui, é Helena. O Brasil está localizado na placa de Nazca. Isso é verdadeiro? Falso. Em qual placa? Na placa sul-americana. Na placa Né? sul-americana. Isso mesmo. Nós falamos dele aí há pouquinho, né? Agora aqui é a tia Marisa, não. Agora é a Lavínia. Lavínia, lê a letra E, por favor. Lavínia? Oi, tio, o meu tinha saído. Tá, lê para mim, fazendo uma letra. Você pode repetir, tia? Picou o áudio. Letra E. Nas áreas de contato das placas, pode ocorrer a formação de montanhas, falhas, terremotos e vulcões. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo, gente? Todo mundo colocou verdadeiro? Sim. Muito bem. Então, nós temos aí, nas áreas de contato das placas, é que ocorrem esses fenômenos aí, né? Nós temos a formação de montanhas, que são as cordilheiras, elas se formam no encontro das placas. Eu tenho aí as falhas, que também acontecem nos limites dessas placas. Eu tenho os terremotos. Em alguns lugares, esses terremotos acontecem de forma intensa, né? Em outros lugares, nós temos os terremotos que acontecem aí de forma mais lenta, né? Uma força menor. Tem gente que me pergunta, porque aqui em Montes Claros já aconteceu algumas vezes, né? Uns tremores mais fracos, mas quando a gente
for estudar rochas, vocês vão perceber que devido à formação das rochas, cada tipo de rocha é feito de um jeito, né? Com algum tipo de mineral. A estrutura da Terra ela não é feita toda igual. Então, nós temos rochas diferentes. E nós temos, por exemplo, rochas que são sedimentares. Dependendo do lugar onde que a cidade foi construída, né? Aí, alguns movimentos internos podem acontecer e fica parecendo que é um terremoto. Mas é uma intensidade leve, então não chega a ser um tremor. Exemplo das placas tectônicas que acontece, por exemplo, lá no Japão. Lá são tremores tão fortes, né? Que lá nas escolas as crianças, elas aprendem a utilizar elas têm os kits, caso algum acidente, né, algum terremoto aconteça. Então, as crianças são treinadas para onde elas devem correr, como elas devem se esconder, né? Em caso a sirene toca, o que eles têm que fazer, né? Diferente da nossa região, né? De lugares aqui onde que não tem esses fenômenos aí. Então, é verdadeiro. Agora, letra F, quem quer ler para mim? Eu posso, tia? Pode. Ana Clara. A placa de Nazca está colidindo com a placa sul-americana. Eu coloquei que é verdadeiro. Isso, é isso mesmo. Lá no exercício, no outro exercício do livro, nós até falamos, porque as setinhas, elas estão indo no mesmo sentido. Não é isso? Sim. Todo mundo acertou essa, gente? Quem quer ler agora a última? Letra G. Posso ler? Pode. A placa da Eurásia está se afastando da placa indo-australiana. Eu coloquei falso. Falso, e aí como é que você justificou? A placa eurasiana está colidindo com a placa indo-australiana. A placa eurasiana está Colidindo. colidindo e não se afastando. Era essa que era a correção. Acertaram aí, gente? Ô, tia, eu errei, mas eu já tô consertando. Tá, joia. É só olhar lá as setinhas, tá, Luísa? Se elas estão em sentidos diferentes ou no mesmo sentido. Guilherme, cadê você? Tia, ele mandou mensagem no grupo falando que não tá conseguindo entrar. Já tentou 3 vezes, mas não consegue. Deixa eu olhar o chat. No grupo da escola, tia. Ah, no grupo? Tá bom. Agora, gente, eu tenho aqui na ordem aqui do Diego. Ô, Diego, você pode abrir seu microfone. Você viu aquele arquivo que era para fazer aquela pesquisa de uma palavra, de uma frase só? Você fez? Ô, tia, Pesquisa? eu posso... É a pesquisa? Você fez? Fiz. E aí, o que você encontrou? Eu pus aqui. A teoria da derivação continental foi apresentada pelo geológico metal-constantino alemão Alfred Winter em 1913. O Winch afirmava que os continentes, hoje separados por oceanos, estiveram unidos numa única massa de terra no passado.
Nada. Passado. Ô, E tia, depois? Oi. eu tô sem o caderno aqui, mas a pesquisa da Luísa ficou praticamente a mesma coisa que a minha. Tá. Caiu sim. Marissa, você fez? Ô, tia Dri, eu avisei o pai do Guilherme para ir tentando novamente. Ele perdeu a conexão. Pois é. Ele saiu mesmo. Ô, Marissa, você fez? Sim, tia. Como você colocou aí? Eu coloquei. O que defende a teoria da deriva continental? Quando comparamos os mapas da América do Norte e do Sul com os da costa da Europa e África, é possível perceber que os continentes parecem se encaixar como peças de quebra-cabeça. Isso sugere que elas podem ter estado juntas em algum momento da história da Terra. Vários cientistas pesquisaram essa possibilidade, o que originou na teoria da deriva continental. Isso aí. Ok. Marco vai fazer para mim depois, né, Marco? A Ana Clara está sem Ô, o caderno tia, agora, eu, mas fez eu também. lembro o que eu coloquei. Eu coloquei isso que a Marissa colocou, mas eu lembro que também no site que eu pesquisei, estava falando que em outro continente, sem ser aqui na América do Sul, tinham achado fósseis dos mesmos animais e que não tinha como os animais terem atravessado o oceano. Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Os fósseis, gente, é muito. O que eles utilizam, né? Quando esses historiadores, né? Essas pessoas, os geólogos, eles vão fazer esses estudos aí, eles observam, são, né? Esses fósseis. Então, isso é uma semelhança importante para entender e compreender que essa teoria, ela tinha razão, ela tem razão, né? Porque os fósseis que eram encontrados, né, em um continente, também eram encontrados na borda do outro continente, que automaticamente se encaixavam ali, né? Isso é verdade. Isabela fez, Isabela? Luana? Eu fiz, tia. Tá, Posso pode ler? ler, Luana? Pode. A teoria da deriva continental afirma que não existia separação dos continentes cerca de 200 milhões de anos atrás. A teoria foi criada pelo meteorologista alemão Alfred, uma coisa quando você lê, na qual ele afirmou que há aproximadamente 200 milhões de anos não existia separação entre os continentes, ou seja, havia uma única massa continental chamada Pangeia e um único oceano, o Pantalassa. Depois de milhões de anos, houve uma fragmentação surgindo dois megacontinentes, chamados Laurícia e uma coisa que eu não sei. E a partir os continentes foram movendo e adequando às configurações atuais. O ponto crucial para o desenvolvimento da teoria da deriva continental, que na sua essência significa movimentação dos continentes, quando placas que se movem, é a constatação de que a Terra não é estática. Então, Wegener percebeu que a crosta terrestre a costa da África se encaixava na costa da América do Sul. Outro vestígio que reforça a teoria foi a descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes, pois seria impossível esses animais
tivessem atravessado o Oceano Atlântico. A única explicação é que no passado os dois continentes encontravam-se juntos. Isso aí. Luísa? Ô tia, o meu ficou praticamente igual ao da Luana, mas se a senhora quiser que eu leia. Quer ler pra gente? Pode ler. A deriva continental é uma teoria que afirma que um dia todos os atuais continentes formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia. Esse supercontinente, graças ao movimento das placas tectônicas, fragmentou-se várias vezes até proporcionar a atual forma das massas terrestres. O ponto crucial para o desenvolvimento da teoria da deriva continental, que na sua essência significa movimentação dos continentes, ou ainda placas que se movem, é a constatação de que a Terra não é estática. Então, Wagner percebeu que a crosta da África possuía contorno que se encaixava na crosta da América do Sul. Outro vestígio que reforça a teoria foi a descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes, pois seria impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico. A única explicação é que no passado os dois continentes encontravam-se juntos. Ok. Ô tia, o meu ficou igualzinho o da Luísa, porque a gente pesquisou nos mesmos sites. Tá, joia. Ô, Fred, eu li sua mensagem lá. Também tá igual a do Diego, né? A Lavínia também. Fez diferente, Lavínia? Oi, tia, como eu disse pra você, eu não tinha conseguido encontrar, não, mas agora eu vou pesquisar melhor e eu faço. Ah, tá. Eu não tinha entendido direito. Helena fez também, Helena? Tia, a minha ficou igual a da Marissa. Tá. Quer ler? Precisa não? Não? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Guilherme. Cadê o Guilherme? Oi. Fez a pesquisa, Guilherme? Fiz, o meu ficou igual ao da Luana, praticamente. Igual da Luana? Entendeu direitinho? Entendi. Então tá bom. Eu não esqueci ninguém não, né, gente? Então tá. Sabrina? Esqueci de você não, Sabrina. Você leu? A minha tá igual a do Diego. Então tá bom. Gente, o importante, né, é conhecer essa parte aí desses, né, essa parte que explica os movimentos, saber que os continentes, né, foram se separando, estão, né, ainda, né, se afastando. A gente não pode esquecer, porque esse conteúdo depois, em todos, né, mais para frente também vocês rever esse conteúdo aí. Olha só, a aula de hoje era só para correção mesmo. As outras aulas, a tia vai continuar fazendo o mesmo esquema, gravando a explicação e depois a gente faz as correções. Como agora nós vamos ter mais esses encontros, toda vez que você tiver dúvida no exercício ou na matéria, anota aí no cantinho material, que quando a gente tiver oportunidade, aí a tia tira a dúvida de vocês. E outra coisa que eu queria falar, porque eu não tinha visto vocês, os rostinhos ainda. Parabéns pelos trabalhos, viu? Eu gostei muito, né, que vocês explicaram os lugares aí, mandaram dúvidas para mim no privado, eu li as dúvidas, né? Então, significa que vocês estavam bem atentos, né? E perceberam aí a importância de fazer a pesquisa, porque nós estávamos estudando sobre paisagens, né? Então, a tia pontuou algumas para vocês, já deu aquela paisagem para vocês, os lugares, para a gente conhecer um pouco ali né, de Minas Gerais. Então, eu gostei muito, tá? A tia arquivou, corrigiu, guardei todos os trabalhos, tá? Pontuei, deixei guardadinho na minha pasta, tá bom? E vocês querem, né? Agora eu vou deixar aí os microfones, se vocês quiserem abrir os microfones, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar para a tia. Ô, Guilherme, liga sua câmera, Guilherme. Aí.
Ninguém tem dúvida de nada? Mas tá bom demais. Maravilha, né, Xadri? Né? Eu tenho recebido alguns recadinhos, assim, quando eles têm dúvida. É isso mesmo, não tem problema mandar recadinho para a tia, quando tem dúvida, né? Se a tia tiver algum outro vídeo para poder indicar para vocês, né? Que seja uma animação, né? Aí a tia indica ali que ajuda, né? Facilita bastante o aprendizado. Então é isso. Se vocês não tiverem dúvida, a nossa aula de hoje era só isso mesmo, tá? Na próxima aula eu vou mandar o próximo vídeo, né? Falando aí, nós vamos entrar no conteúdo de rochas depois, tá bom? Nós vamos trabalhar os fenômenos e depois, como terremotos, vulcões, tsunamis, depois a gente passa para rochas, minerais e solos. Inclusive, vocês estão vendo isso também em ciências, né? Sim. Acho que ainda não, tia. Mas talvez depois, né? Mas essa parte de vulcão, vocês estão vendo com a Ana Paula? Sim? A gente tá vendo a litosfera, tia. Hoje Isso. mesmo ela passou um vídeo e estava mostrando de vulcão. Isso. Ciências e geografia no sexto ano bate bastante. Aí é bom que um vai completando o outro, não é isso? Então tá bom, gente. Se vocês não têm dúvida, eu agradeço a participação de todos vocês. A tia tá com muita saudade da nossa aula, assim, que vocês são tão participativos. Gostaram da aula, gente? Eu amei. Sim. Ah, que bom. Eu amei. Eu prefiro aula assim do que gravada. Ah, Muito é, Fred? bacana. Assim a gente interage, né, Fred? Foi verdade. Eu gosto da aula, assim, que eu acho melhor para tirar dúvida dessas coisas. Muito Isso. bom. Parabéns. Aí viu, agora, Xadri? sempre A quando aula foi tiverem excelente. dúvida, né? Vocês vão anotar e a gente vai conversando depois. Tá bom? Ok. Então tá Então, jóia, tá bom, gente. meus Beijo. amores. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Beijo. tia. Muito feliz tchau, que vocês beijo. aprenderam Tchau, muito e não tchau, tem Maria. Tchau, tchau. Tchau, Luana. Tchau, Tchauzinho. tchau.